Boa noite, amigos. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas e saudáveis reflexões. Antes de mais nada, quero agradecer o honroso convite que recebemos dessa casa. Nós moramos em Bertioga, uma cidade vizinha que pertencia a Santos até 26 anos atrás, não é? E eu sou oriundo do movimento espírita da região de Ribeirão Preto e já estamos aqui no litoral há 9 anos e desenvolvendo esse trabalho que Deus nos permite de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Temos uma atividade constante na nossa cidade, Bertioga, falamos muito também em várias casas espíritas no Guarujá, São Sebastião, agora algumas também em Santos, e a gente tem a honra de estar iniciando um trabalho com vocês, que esperamos aconteça em outras oportunidades também. Nós escolhemos para conversar com vocês hoje sobre um tema delicado. Vamos refletir em torno do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, há 2000 anos temos o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, à nossa disposição. Nós que somos cristãos, espíritas, praticar o que ensina o Evangelho, o que diz o Evangelho, é o nosso objetivo maior. Cada um a seu tempo, cada um a seu ritmo. E o mais importante não é exatamente a velocidade com que a gente consiga realizar essa meta de estar em sintonia com o Evangelho de Jesus. A velocidade não é o mais importante porque ela é individual. Cada um de nós tem uma capacidade, uma condição de realização. Mas o importante é o rumo, o sentido, a direção. Nós estamos certos de que o melhor caminho a seguir é procurar trilhar nos ensinos do Mestre Jesus. Quanto mais nos aproximarmos dessa possibilidade, melhor. Quanto mais nos distanciarmos, mais infelizes seremos. E assim, André Luiz, por exemplo, o espírito André Luiz diz que se em uma encarnação conseguirmos realizar o que está em uma única página do Evangelho, a encarnação valeu a pena. Aliás, quando estávamos no plano espiritual, todos nós participamos durante anos da programação, do planejamento desta vinda ao planeta, como encarnado. E lá, a gente se vê frente a frente com a nossa real situação, moralmente e evolutivamente falando. Porque aqui o dia a dia, as situações do cotidiano, as máscaras, o verniz social, as dificuldades acabam mascarando um pouco essa nossa realidade. Porém, quando retornarmos à parte espiritual, a gente se vê frente a frente com a nossa posição, moralmente falando, nua e crua. E assim a gente vai perceber com maior intensidade as nossas imperfeições. E vamos pedir, vamos implorar para uma nova oportunidade encarnatória, na qual teremos como objetivo, orientado pela espiritualidade encarregada desse planejamento, teremos como objetivo superar algumas das nossas imperfeições, dentro daquilo que nos é possível. Só que quando a gente está lá no plano espiritual, olha, está aqui, você se vê frente a frente, como eu disse, e aí você percebe lá as suas dificuldades. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa intolerante. Estou dando só um mero exemplo. E tem lá outras imperfeições. Eu digo nós, as pessoas comuns, né? Não a Sueli, outro, né? Assim já é outro nível, né? Mas a gente está lá com algumas dificuldades. E a gente pede, implora, me deixa voltar lá que dessa vez eu vou lá e vou melhorar esse aspecto, não é? E a gente assume uma série de compromissos, que faz parte, como eu disse, do planejamento desta encarnação. Queria perguntar para vocês, e quem dá a informação é André Luiz. Vocês têm ideia
dos compromissos que a gente assumiu, que entendemos que éramos capazes. Não é um nível de compromisso assim, olha, deixa eu ir lá que eu vou realizar o que Jesus ensina na íntegra. Aliás, pergunto, algum de vocês conhece alguém que consiga praticar o que diz o Evangelho na íntegra? Se conhecer, me apresente, por favor, porque eu nunca vi. Não é? Esse é um mundo de provas e expiações. Não somos capazes, ainda estamos a caminho, graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, a gente faz lá aquela programação. Me deixa ir lá, porque quando o menino, o adolescente, a menina, discutindo com a mamãe, fala assim, porque eu não pedi para nascer. Ah, pediu, mais do que pediu, implorou. Essa é uma oportunidade magnífica que a gente tem. Não é? E o nosso principal objetivo de estarmos encarnados, e olha que isso não é pouca coisa, gente, a população de espíritos desencarnados, nossos irmãos, é da ordem de 4 a 5 vezes a de encarnados, que moram aqui na Terra, exatamente como nós moramos, só que ora estamos no plano físico. Mas se a gente multiplicar mais de 7 bilhões de irmãos encarnados no planeta, se você multiplicar isso por 4 vezes, nós temos 30 bilhões. Vou repetir o número: 30 bilhões de espíritos desencarnados que, assim como nós, ora estão lá no plano espiritual. E nós temos essa oportunidade aqui e agora. Não importa quantos anos a gente tenha, quantas coisas não tão boas já fizemos até agora, o que importa é que a gente consiga retornar ao plano espiritual. E eu tenho que dar essa notícia para vocês: todo mundo que está aqui vai morrer. Lamento informar, e acho que eu também. E o objetivo, gente, é que a gente consiga chegar lá, de volta, um pouquinho melhor do que a gente chegou, do que a gente renasceu. E como eu disse, encarnamos com uma lista de compromissos. Quando chegarmos lá de volta, fala assim, e aí, tudo bem? Tudo? Como é que foi lá? Você saiu daqui com essa listinha aqui, como é que foi? Vocês têm ideia daquilo que nós nos comprometemos dentro do que achávamos capazes? Quanto percentualmente falando, a gente costuma, em média, cumprir? Chuta aí um percentual. 0,5. Menos de 1%, nosso irmão aqui. Não é tão ruinzinho assim. Alguém mais dá um chute? Quem falou 10? 10, muito bem. Em verdade, em média, como eu disse, fora a Sueli, são 20%. 20% que na média a gente cumpre do que nós dissemos que éramos capazes. Para ver como é difícil. Na média também, aqueles que se desenvolvem melhorzinhos é 40%. E o Chico diz, né? Da maior dor possível é aquela que a gente constata ao retornar à parte espiritual, o bem que deixamos de fazer. O bem que deixamos de fazer. Não é exatamente o que fizemos, mas o que deixamos de fazer. E voltando ao nosso tema original, amai os vossos inimigos. Muito bem. Inimigo pressupõe um sujeito que você quer esganar, né? A ideia de inimigo é essa, vem a ideia de guerra, essas coisas, né? Então, imagina o seguinte, que você tem lá um vizinho, que todo dia de manhã o cachorro dele pula o murinho lá, ou entra lá no seu gramado, faz cocô na sua grama todo dia, você já falou, já pediu, já se esgoelou, já discutiu, e continua acontecendo, e você tem vontade de estrangular o sujeito. Só não faz isso porque não tem coragem e porque vai preso, vai dar problema, mas vontade você tem. Aí, vem aqui na casa espírita, o palestrante fala assim, amai os vossos inimigos. Então está resolvido. Amanhã de manhã, eu vou ficar esperando quando o cachorrinho dele pula lá, e quando eu vê-lo, eu vou dar um abraço, falar, vem aqui meu amigão, eu te amo. Não vai, né? Isso não vai acontecer. Porque não está na natureza.
Não está na natureza. E é disso que a gente vai falar um pouco, até para que a gente não exija tanto de nós mesmos, porque isso gera sofrimento. Esse ensino de Jesus, amai os vossos inimigos, está no maior discurso já proferido sobre a face da terra, o Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus. Certa feita, Mahatma Gandhi, que não era cristão, aliás, ele dizia o seguinte: eu amo o Cristo, mas os cristãos... Então Mahatma Gandhi disse assim: imagine que se perdessem, por hipótese, uma hipótese, imagina que do dia para a noite se perdessem todos os livros sagrados. A Bíblia, o Alcorão, etc., os livros sagrados. E também se perdessem todos os códigos de leis, os códigos civis de todos os países. E diz Gandhi: se perdesse tudo isso e sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Está tudo lá. E são 2 ou 3 páginas do Evangelho. Aqueles que não puderem ou não quiserem estudar um pouco mais a fundo, ler com um pouco mais de carinho o Evangelho, leiam o Sermão da Montanha. Está tudo ali. São as bem-aventuranças, não é? E lá de Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O fato, meus irmãos, é que por uma pobreza de linguagem, apesar da nossa língua portuguesa ser muito rica, mas existe conotações muito diferentes da palavra amar, assim como odiar. Por exemplo, a certa altura, Jesus diz assim: aquele que não odiar pai, mãe, irmãos, etc., não pode seguir-me. Meu Deus, Jesus falando, aquele que não odiar pai e mãe não pode seguir-me? Como assim? Os evangelhos foram escritos originalmente em grego. E em grego, a palavra odiar é noodite, que significa, em verdade, amar menos. Mudou, né? Odiar e amar menos. É que o nosso entendimento de odiar é aquela coisa que você quer acabar com o sujeito. E também amar. Parem para pensar, observem quantas gradações do amor a gente desenvolve. Se eu pedir para qualquer um de nós aqui definir o amor, existe uma dificuldade definir o amor. Agora a gente tem vários amores. Você tem o amor do cônjuge, o amor de um filho, de pai, de mãe, de irmãos, de amigos, de companheiros. São várias gradações dessa palavra. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, ele não pretendeu que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a mesma ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. A ternura pressupõe confiança. E ninguém pode depositar confiança numa pessoa que você sabe que ela, se puder, vai lhe fazer mal. Não tem como. Não está na natureza isso, não é? Ninguém pode ter para com um adversário, um desafeto, expansões de amizade, porque sabe que amanhã essa pessoa vai abusar da sua amizade. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver manifestações de simpatia, as mesmas com relação àqueles que têm as mesmas ideias que a gente. Ninguém pode sentir na presença de um inimigo um prazer igual ao que sente na presença de um amigo. A diferença na maneira de sentir das circunstâncias, resulta de uma lei física de assimilação e de repulsão de fluidos. Quem de nós já não passou por uma situação do tipo: você encontra nesta vida uma pessoa que nunca viu antes e, no entanto, tem uma enorme simpatia, uma coisa boa, flui, aquela vontade de estar junto e tudo, e você nunca viu a pessoa? Por outro lado, acontece o inverso e a mesma coisa com uma pessoa que você nunca viu e não quer, não quer ficar nem perto. É repulsão de fluidos. Isso está na natureza, não é?
O contato com um desafeto faz bater o coração diferente. A emoção energética da raiva com a pessoa que você tem dificuldade traz sentimentos ruins, não é? E as glândulas liberam adrenalina no sangue. O coração acelera, e não é verdade? A pressão arterial sobe, a respiração fica intensa, os músculos se contraem, o estômago a gente não se sente bem. Ah, mas Jesus falou que tem que amar os inimigos. Percebe? Mas não está na natureza isso. O que a gente propõe, em verdade, é o seguinte: é que a gente consiga, dentro da possibilidade de cada um, graduar essa situação. Naquela historinha que eu falei brincando do cachorrinho que vai lá na grama, etc., você desejaria acabar com o seu vizinho. Agora, se você, por exemplo, já pensar em não fazer-lhe mal, olha que progresso. Não é? Se você não tiver desejos de vingança, olha que bom. Sabe? Então, graduar isso. Não precisa e nem é possível chegar lá, oh, meu querido, eu te amo. Mas você pode não desejar-lhe mal. E assim vamos caminhando gradativamente. É como uma matéria escolar, você tem alguma dificuldade, você não consegue tirar 10, mas você pode tirar 8, 7, 6, 5, mas que tire 5. Essa é a ideia, essa é a proposta. E também não colocar obstáculos à reconciliação. Jesus disse a certa altura: reconciliai-vos com seu adversário enquanto estás com ele a caminho. A caminho, meus amigos, é encarnado. Porque vejamos o seguinte: cada um de nós, ao desencarnar, vai habitar a dimensão exatamente compatível com o nosso estágio evolutivo. E são infinitas dimensões. Aqui na Terra. A comunicação entre espíritos, ela se dá no mesmo nível, moralmente falando, ou de cima para baixo, de baixo para cima não. Vocês lembram lá no livro e no filme, não é? De que André Luiz desejava muito rever sua mãezinha. Ele estava na colônia Nosso Lar. E a sua mãezinha habitava uma colônia muito mais elevada. E ele manifestava desejo de rever a mãe. E aí essa mãe pediu aos seus superiores e lhe foi autorizada ir até Nosso Lar para rever o filho. Mas ela desceu. Não foi ele que foi até lá. Estou dizendo isso pelo seguinte: se você tem um desafeto, tem uma dificuldade qualquer com qualquer pessoa aqui nesta encarnação, ao desencarnarmos, essa possibilidade de reconciliação ficará muito mais difícil. Porque aqui você sabe o nome, o endereço, tem o e-mail, telefone, Facebook, WhatsApp e vai lá. Você acha a pessoa de alguma maneira. No plano espiritual, onde você vai encontrar? Muito mais difícil. Por isso que Jesus diz: enquanto estás com ele a caminho, para que não te suceda coisa pior, porque uma dificuldade qualquer pode levar séculos, meus irmãos, para ser reparada. A palavra dita não tem como ser recolhida. Certa feita, um aprendiz foi até seu mestre, falou: mestre, quando eu tiver dito alguma coisa em que eu me arrependa e eu queira desfazer aquela sensação que eu criei com uma palavra mal colocada, como é que eu faço? E o mestre disse: olha, faz o seguinte, vá à minha casa amanhã cedo e leve com você um travesseiro de penas e uma faca, uma faquinha. O rapaz não entendeu nada, mas o mestre falou, lá foi ele. Dia seguinte se apresentou lá na casa com o travesseiro embaixo do braço, uma faquinha, e o mestre falou: olha, você me acompanhe. E foi caminhando e começou a subir uma montanha, subiu, chegou no cume da montanha. Ele disse assim: pega o travesseiro, a faquinha e corta o tecido do travesseiro. Era um travesseiro de penas. O rapaz fez isso, as penas começaram a voar para cima, para baixo, pelo vale, pelos lados. Espalharam-se. O vento, não é?
Aí o mestre disse: agora recolha as penas de volta. Mestre, é impossível. É assim com a palavra dita. Meus amigos, depois que a gente colocou mal uma situação, agressivamente, ofensivamente, ou seja lá como for, a gente pode se desculpar, pode consertar, mas é como um vaso quebrado. Você quebrou o vaso, você vai lá e cola, mas a cicatriz, a marquinha vai ficar, não é? Então, muito cuidado com o que a gente fala, porque é muito difícil recuperar. E uma situação como essa, uma frase mal colocada, pode comprometer uma situação por séculos. Por causa dessa condição que eu falei, as pessoas vão desencarnar e como é que vai fazer? A propósito, o espírito Meimei cunhou uma frase que eu acho espetacular. Meimei diz assim: o primeiro degrau do paraíso é a gentileza. A gentileza é o primeiro degrau do paraíso. Imaginando-se que a nossa evolução fosse como que uma escada e que a gente vai galgando degrau a degrau, se melhorando, olha o que diz o Espírito: a gentileza é o primeiro degrau. Claro que não é bem assim, mas a gente pode raciocinar: puxa vida, se eu não desenvolver essa virtude, eu nem teria como desenvolver as seguintes, não é? Então, pratiquemos a gentileza. A gentileza é possível ser exercitada, assim como você pode caminhar para melhorar sua condição física. É um exercício, você pode sim. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Ou comigo não tem esse negócio, eu não levo o desaforo para casa, bateu, levou. Quanta gente por aí age dessa maneira, né? Bobagem, bobagem. Os verdadeiros heróis são aqueles que também não levam desaforo para casa, perdoam na hora. Quantas crianças abandonadas, órfãos aí pelas ruas, não é? Por causa do papai valente que não leva desaforo para casa. Quanta bobagem, não é? Então, pratiquemos a gentileza e a gente tem que evitar a palavra mal colocada. Um dia eu falava do perdão aqui no Guarujá e trouxe essa frase de Jesus: reconciliai-vos com seu adversário enquanto estás com ele a caminho. E aí um rapaz que estava na frente assim levantou a mão e falou: escuta, mas isso aí também vale para ex-mulher? Eu falei: mas claro que sim. Por quê? Ele falou: tenho 5 ex-mulheres. Não deve ser lá nenhum abraço, tem porque 5, né? Eu falei: companheiro, as 5 estão encarnadas? Não, uma já foi. Eu falei: então vai falar com as 4 e dá uma melhorada nisso. Eu costumo dizer, meus irmãos, que perdoar, se você não fizer por amor, faça por interesse, que é um bom negócio. É um bom negócio. Quando você tem uma dificuldade com uma outra pessoa, isso certamente todos nós já passamos, né? Você fica com aquela pessoa no seu pensamento 24 horas por dia. Dardos energéticos sendo trocados, porque o pensamento é matéria e o pensamento chega no endereço, não é? E fica aquela coisa, um preso no outro e os dois estagnados. É horrível. É horrível. Ah, mas eu até me disporia a poder resolver isso, ou pelo menos, mesmo que a outra pessoa não queira, faça. Porque Deus jamais permitiria que, se você de alguma maneira diminuir esse antagonismo, você passar a vibrar numa outra frequência, Deus jamais permitiria que os dardos que vierem de lá para cá continuem te atingindo. Eu acabei de dizer, a comunicação no plano espiritual, ela se dá no mesmo nível, horizontalmente falando, ou de cima para baixo. Se você conseguir, com boa vontade, com a oração, com amor, mudar um pouco o seu padrão vibratório, aquelas coisas que vierem lá não vão te atingir mais. É igual aquela velha história que a gente vê por aí, né? Quando alguém faz como é que se diz aí, um trabalho, né? Para prejudicar uma outra pessoa. Eu pergunto para vocês, isso aí pega? Funciona? Ou não?
O mal existe. Pois é. Mas, querida, claro que o mal existe. Infelizmente, na Terra, há mais a prática do mal do que do bem. Você tem razão. Porém, se você estiver vibrando numa outra frequência, não importa o que a outra pessoa ou outras pessoas façam para te prejudicar, não vai acontecer nada. Sabe aquela história, sem desmerecer ninguém, o que vem de baixo não me atinge? É isso. É exatamente isso. Não fique preocupada com o que alguém possa ter feito ou vá fazer nesse sentido de te prejudicar através de trabalhos. Eu não estou aqui desmerecendo nenhuma vertente religiosa, mas quem faz alguma coisa para prejudicar outro não é bom, é mal. Mas não fiquem preocupados que não. Alguém poderia dizer assim, quando eu digo, outro que vem de baixo não me atinge, aí alguém podia falar, então senta num formigueiro, né? Mas eu pensei nesse negócio, sabe? Fiquei pensando, falei, poxa vida, mas como é que é o negócio? O formigueiro está embaixo. Mas é o seguinte, eu é que decido se eu sentar. Se eu não sentar, né? É isso. Deus jamais permitiria, vou repetir, que alguém pudesse te prejudicar se você não estiver na mesma frequência. Assim se dá com as obsessões. Nós, do meio espírita, falamos tanto nos obsessores, e eles coalham por aí numa quantidade enorme. Eu disse há pouco, 4 a 5 vezes do número de encarnados está no plano espiritual. E assim como aqui, a prática do mal também existe lá na mesma proporção. Porque essa história de que a gente quer, né, para consolar a pessoa, desencarnou, fala assim, agora ele está lá do lado direito de Jesus e tal. Tá nada. Sabe onde ele está? Ou ela, ou seja quem for, onde merece. Nem melhor nem pior, meus amigos. Ninguém vira santo nem bandido por ter desencarnado. No dia seguinte, por assim dizer, porque há um período de transição, no dia seguinte ao nosso desencarne, quando a gente, digamos, acordar, você vai ver que está vivo, porque ninguém morre, somos espíritos imortais, você vai estar vivinho da Silva e você vai ser a mesma pessoa. Vai ser não, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era ontem, quando encarnado. Os mesmos desejos, os mesmos hábitos, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, nem melhor nem pior, igual. Você deixar o corpo físico, isso não vai mudar o seu nível evolutivo. Não vai. A propósito, Humberto de Campos tem uma lição muito interessante num dos seus livros, em que ele chama assim, o capítulo de um livro chama Treino para a Morte. Que coisa, se treinar para morrer. Meio esquisito, né? Eu preferi mudar, eu tenho até uma palestra que fala sobre isso, eu preferi mudar para Educação para a Morte. Também é meio esquisito, você se educar para morrer. Morrer com educação. Aliás, tem uma passagem com o Chico, vocês conhecem lá do avião, né? É muito engraçado aquilo, todo mundo sabe? Então, mas o Humberto de Campos então recomenda que a gente se eduque para a morte. E ele faz uma série de indicações. Vou falar algumas aqui, muito assim, por alto, não quer dizer que eu consiga praticar. Até porque o fato de eu estar aqui falando para vocês não me coloca numa situação absolutamente diferente da média de cada um de nós, não é? Até porque, por exemplo, se eu viesse aqui falar do Evangelho de Jesus, daquilo que eu conseguisse praticar, a palestra ia levar 30, 40 segundos. Eu estou falando do que eu estudo um pouquinho, mas a gente está todo no mesmo barco. E Humberto de Campos faz algumas recomendações. Por exemplo, se você gosta muito de comer carne, tá bom. Emmanuel, por exemplo, diz que o futuro do homem mais evoluído é o vegetarianismo. Eu não estou falando que eu ainda não sou vegetariano, eu continuo comendo carne. Repito, eu não consigo fazer algumas coisas. Mas digamos que você
seja desesperado para comer carne. Tá bom. Ou que você tenha algum outro vício. Que você fume, que você ingira álcool, ou algum outro tipo de droga, ou outras práticas infelizes, ou que você seja glutão. Quando você desencarnar, como é que vai ser essa história? Vai ter uma picanha lá? Não vai. Vai ter um esquinho, uma pinguinha? Não vai. Um cigarrinho? Também não vai. E agora? Mas o seu desejo vai continuar exatamente igual. Por isso que ele recomenda que a gente vá se educando dentro das nossas possibilidades, sem sofrimento, sem fanatismo, vá se preparando, porque um dia isso vai chegar. E quando chegar, é melhor que a gente esteja mais ou menos preparado. Não vai ter a picanha, vai ter uma sopinha e tal, vamos que vamos, né? É mais ou menos isso. E comportamentalmente, ele, a certa altura, nesse mesmo capítulo, diz assim: se você tem dificuldades com algumas pessoas, pode ter certeza que tem muita gente que te suporta com grande esforço. Até porque a gente se acha ótimo, né? Nós somos maravilhosos, o problema é o outro. Verdade ou não? Tudo que eu faço está certo. O que o outro faz, não. Aliás, eu cheguei à seguinte conclusão: que só existem duas maneiras de fazer as coisas: a minha e a errada. Não é? Então, é bom que a gente vá se educando para essas situações. Voltando ao nosso tema, quanto tempo nós temos, Lucili? Mais 15 minutos, ótimo. Voltando ao nosso tema, nós, espíritas, a gente tem uma enorme vantagem, sem querer ser melhor que ninguém, para compreender esses processos. Quando Jesus recomenda amai os vossos inimigos, a gente sabe que é melhor, de alguma maneira, tentar amenizar uma dificuldade dessa, porque vai ter consequências. Consequências tem. Me lembro de uma história verídica que aconteceu ali em Bauru. Algum de vocês conhece o Richard Simonetti, não é? E o Simonetti, um homem espetacular, dirige uma casa enorme lá em Bauru. Para vocês terem uma ideia, a casa tem 1.500 trabalhadores. E aí tinha lá uma senhora que ao longo dos anos, uma trabalhadora assídua na casa espírita, e o Richard sabia que ela tinha dificuldades com o marido, um casamento difícil. E certa feita ela chegou para o Simonetti e falou assim: Richard, é o seguinte, me livrei daquele traste, morreu. Aguentei 40 anos, mas eu aguentei firme, porque ela aprendeu que se a gente está com alguém, as nossas relações familiares, inclusive, e principalmente, não é? Muitas delas são kármicas. Ou, na família de vocês aqui, tudo um mar de rosas, espíritos com alto grau de afinidade, que coisa maravilhosa, tal. É nada. É nada. Muitas vezes, Deus coloca sob o cadinho do lar, sob o mesmo teto, desafetos graves do passado, para que, através da relação consanguínea, por exemplo, o amor acabe superando. As arestas acabem sendo aparadas, mas são espíritos desafetos do passado. Ou vocês têm com seus familiares uma relação de alto grau de afinidade igual com todo mundo? Não, nem com mães e filhos não é igual. Claro que a gente não pode admitir isso publicamente, mas o coração é que fala. Eu falei agora há pouco da natureza, não é? E aquela senhora falou assim: aguentei aquele traste 40 anos, cumpri a minha missão, nunca mais quero vê-lo. O Simonetti falou assim: olha, minha irmã, você está de parabéns, você fez muito bem e tal, mas eu tenho uma notícia para te dar. Vai ver sim. Por quê? Porque faltou o amor. É uma coisa de cada vez, né? E a gente vai indo.
Mateus, também no Evangelho de Mateus, tem lá o ensino de Jesus, né? Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a sua túnica, entregue-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Jesus é que ensina. Eu me lembrei agora dessa história de se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Conta-se que um orador, assim como eu estou aqui falando, falava desse ensino, que devemos proceder dessa maneira. Afinal de contas, Jesus ensinou assim. E aí, uma pessoa do público, e não é para ninguém fazer isso agora, uma pessoa do público pensou assim: esse caboclo está aí falando essas coisas, eu quero ver se ele faz o que ele está falando. Levantou e, pof, deu um tapa na cara do palestrante, para ver se ele... E ele, cumprindo o ensino de Jesus, deu a outra face. E o cara, pá, de novo. A partir daí, esse orador partiu para cima do cara, encheu o cara de porrada. Porque Jesus falou, se te bater na face esquerda, ofereça a direita. Mas não falou que era para fazer depois, né? Então tá tudo bem, né? Então já está avisado, hein? Meus amigos, a vingança, por exemplo. Diz o ditado que a vingança é um prato que se come frio, né? Porque quando alguém faz um mal contra a pessoa, aí ela fica planejando uma vingança. De certa forma é pior do que aquele, porque um muitas vezes fez por impulso no calor da situação, o outro planeja, né? Vocês conhecem alguém que realizou uma vingança e depois ficou feliz? Não há como. Não há como. Então, afaste qualquer ideia de vingança. Você só vai se comprometer mais ainda. Estou pulando aqui um pouquinho para a gente caminhar. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, diz assim: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira diferente, como a gente já viu agora há pouco, né? A gente não pode se separar da natureza. Eu fico pensando o seguinte: todos viemos do reino animal. Já estagiamos no reino mineral, vegetal, já fomos plantinhas, já passamos pelo reino animal, e ora estamos no reino hominal, a caminho do reino angelical. Por incrível que pareça, todos nós um dia seremos anjos. Agora, o animal só tem instintos, não é? E aquele que reage por instinto puramente, ele está mais perto dos animais do que dos anjos, né? É uma questão evolutiva. Então, porém, tem também a lei de conservação, de que a gente tem obrigação de nos manter, de conservar o nosso corpo. E a autodefesa está na natureza também. E a agressividade, de certa forma, também, porque trouxemos isso do reino animal. A proposta da nossa fala é que a gente, nesse aspecto, procure ser antinatural, superar essa natureza agressiva. Não tem o ditado, diante de uma dificuldade, conte até 10? É sábio esse ensino. O nosso Chico Xavier dizia assim: se houver uma ofensa, uma agressão, alguma coisa, coloque um pouco de água na boca e não engula imediatamente. Aguarde alguns instantes e engula depois. Certamente a sua reação àquela ofensa será diferente da que seria originalmente. Então, vamos segurar esses impulsos, porque as consequências são muito graves. Não vale a pena. Certa vez perguntaram ao grande filósofo Sócrates: como é que faz para ser feliz? E você sabe a resposta:
conhece-te a ti mesmo. É interessante essa indicação, porque em verdade nós entendemos que nos conhecemos. Ora, claro que eu me conheço. Aliás, nas DRs aí, né, quando se discute a relação, é comum, no calor ali da discussão, um falar para o outro assim: eu te conheço, eu sei o que você está pensando. É uma ousadia, porque a gente não se conhece. A gente não se conhece, como pode ter a pretensão de conhecer o outro, né? O Espírito Santo Agostinho recomenda na questão 919A um exercício bem interessante de autoconhecimento. Ele diz, Santo Agostinho, que viveu lá pelo ano 300 e pouco da era cristã, ele dizia assim, que ao deitar-se, ele tinha um exercício bem simples. Ao deitar-se, naqueles poucos minutos que antecedem o sono, ele passava o dia em revista. Lembrava, olha, eu acordei e tal, tomei café da manhã, depois eu fui lá, fiz isso, fui aquilo e tal. E a cada ação que ele teve durante o dia, ele fazia uma análise se foi bom ou não. Se ele agiu bem ou não. E quando identificava que agiu bem, ótimo. Quando ele percebia que não deveria ter feito daquela forma, estava ali um ponto para se corrigir. E ele conclui o ensino, lá na questão 919, dizendo que ele, com esse exercício, conseguiu melhorar-se ainda naquela vida. Um exercício bastante simples, mas para isso, está aí o autoconhecimento. Para autoconhecer-se, você precisa ter coragem, honestidade e humildade. Não precisa ficar falando para o outro e tal, não sei o que, é você com você mesmo. Mas tem que ter coragem e humildade. E qual a referência? O Evangelho. Toda vez que você praticar coisas que estão na direção do Evangelho, você está no caminho certo. Aquela história que dizem por aí, que o certo e errado é relativo, não é não. Para nós, cristãos, o certo é o que ensina Jesus, o errado é o que se distancia dele. Não é? Então a gente tem a referência. O caminho é o Evangelho. Então a gente sabe exatamente o que é certo e o que é errado, não é relativo não. Autoconhecimento. Esse é a chave. Autocontrole. E o charme, a educação dos sentimentos. Vejam como é chique isso, ó. Uma coisa é a gente ter autocontrole e não reagir por impulso que você teria naturalmente. A outra é você educar o seu sentimento e nem sentir raiva, nem se incomodar. Meus irmãos, a grande maioria das doenças graves são produzidas pelo pensamento. São as doenças psicossomáticas. Algumas das mais graves, como o câncer, por exemplo, na maioria dos casos são produzidos pela mágoa, pelos rancores. Nós é que fabricamos as nossas doenças. Até porque não existem vítimas. Se vítimas existissem, estaríamos questionando a providência divina. Se admitirmos que existem vítimas, a gente estaria implicitamente admitindo de que Deus gosta mais de uns do que de outros, de que cria privilégios, que uns são vítimas, outros não são. Tudo o que acontece conosco é do nosso merecimento. E repito, nós é que fabricamos as nossas doenças. E para concluir, na questão da lei de causa e efeito, vou contar uma história para vocês também verídica. Um grande orador espírita, que agora está um pouco afastado, o Raul Teixeira, lá do Rio de Janeiro, quando ele estava na ativa profissionalmente, ele era professor de física na universidade. E certo dia, ele e um colega, professor, resolveram almoçar fora da universidade. Muito bem, hora do almoço, pegaram o carro, estão se dirigindo lá para o restaurante. E a certa altura, numa esquina, Raul olha assim e tem uma senhora de idade avançada
vestida em andrajos, mendiga, uma aparência bem difícil, e na esquina tinha aqueles latões de 200 litros de lixo, e aquela senhora levava a mão lá no latão e pegava restos de comida e colocava na boca. Uma situação forte, difícil, infelizmente, razoavelmente frequente no nosso país, não é? E aquilo tocou muito o Raul, um homem sensível. E ele pensava assim: meu Deus do céu, eu estou aqui no meu carro, com o ar-condicionado ligado, indo para o restaurante da minha preferência. Chegando lá eu vou olhar o cardápio, vou escolher o que eu quiser, talvez até peça uma sobremesa. E aquela senhora lá, que coisa, é muito triste. Voltou para o seu trabalho durante a tarde, mas aquela imagem forte não saía da sua memória. À noite, ele continuava pensando naquela senhora. E aí o seu mentor, que é o Camilo, e ele, Raul, tem uma mediunidade que ele consegue conversar com o mentor, assim, com naturalidade. E o Camilo chegou e falou assim: ô Raul, eu não estou gostando nada dessa história. Como assim? Olha, você está o dia todo pensando naquela senhora lá daquela esquina. Sim, mas é claro, puxa vida, uma cena tão forte, eu fiquei condoído. Muita pena daquela senhora. E o Camilo disse assim: é verdade, a compaixão foi ensinada por Jesus e a gente deve desenvolvê-la mesmo. Porém, você está exagerando. De certa forma, você está questionando a providência divina. Como assim? Fala assim, ó, faz o seguinte: volte àquela mesma esquina, naquele mesmo lugar. Você vai encontrar aquela senhora ali. Por uma questão, uma atração magnética qualquer, fluídica, ela não sai daquele trecho que você a viu. Dorme sob as marquises, come do jeito que você viu. E naquela mesma esquina que ela estava, olhe a placa que leva o nome da rua. É o nome daquela senhora na sua última encarnação. Rica, poderosa, humilhava e desprezava os pobres, entendendo-os como vagabundos, que só estavam naquela situação porque queriam, e coisas assim. Pergunto para os amigos: qual era a melhor encarnação possível para esse espírito? Exatamente aquela. Aos nossos olhos, você vê uma situação dele, puxa vida, eu não estou aqui questionando a caridade, a compaixão, a providência, em absoluto. Devemos fazer tudo que estiver a nosso alcance para amparar os nossos irmãos com dificuldades. Claro que sim, mas entendendo que se assim é porque assim deve ser. Não é sorte nem azar, é consequência. Pensemos nisso. Meus irmãos, fiquem em paz, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.